na longa estrada que devemos percorrer. Bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor, são corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor, praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou
mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Para semear nós somos livres, mas a colheita nunca tarda. O tempo passa e não tem volta.
volta. Vamos plantar a terra farta. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora. Jesus é luz, irmão, amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. E em Jesus temos o exemplo de amor e paz e confiança. Aprenderemos junto a Ele que o cristão nunca se cansa. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora. Jesus é luz, irmão, amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. Espiritismo, amor. Meus irmãos, que a paz de Jesus envolva todos nós. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, ao tratamento espiritual da noite de hoje. Que possamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e elevá-los em oração até Deus, nosso Pai. Então convidamos a todos para buscarem um lugar tranquilo, calmo, para que possamos então iniciar o tratamento espiritual da noite de hoje. Fechemos os nossos olhos, acalmemo-nos. Mestre amado, aqui nós nos encontramos, Senhor, em Teu nome. Auxilia-nos nesta noite, Senhor, a bem compreender as Tuas lições. Que possamos conquistar a fé, a confiança em Deus, nosso Pai. Que a Tua luz misericordiosa, Senhor, possa nos envolver, aliviar-nos as dores físicas e espirituais. Pedimos-te, Senhor, a permissão para iniciarmos a nossa reunião desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, e que Deus seja louvado.
E assim, meus irmãos, nós convidamos a nossa companheira Nara para que ela possa realizar o estudo dessa noite. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Bom, o tema dessa noite ainda é dentro de reencarnação. É a quinta aula, né, desse tema, e é um tema bastante importante para todos, né, dentro do Espiritismo. Bom, aqui nós começamos com uma frase que está em Mateus, capítulo 5, versículo 18. Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então, a gente pede uma ajuda para Antônio Luiz Saião, né, em Elucidações Evangélicas, para a gente refletir um pouquinho acerca dessa passagem. O que significa isso, né? Significa que aqueles que não cumprirem a lei vão retardar o seu próprio progresso. E os que, ao contrário, a cumprirem, rapidamente vão progredir e vão chegar acelerados, né, ao reino dos céus, que seria a perfeição. Esse acelerados aqui é que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque nós já estamos aqui como os trabalhadores da última hora, acho que nós estamos meio devagar, mas mesmo devagar nós vamos chegar lá, né? Bom, o tema principal dessa aula é reencarnação e ciência. Então, a crença de que a gente já viveu outras vidas, ela é muito, muito comum nas religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo, mas é também frequente aqui no Ocidente a gente vê mais ou menos 27% na Europa Ocidental e mais ou menos 37% no Brasil acreditam na reencarnação. Agora, será que existem evidências científicas de reencarnação? Né? Como é que a ciência vê isso hoje em dia? Sim, existem muitas evidências científicas, nós vamos falar disso ao longo da aula. O problema é que na verdade, quem é que considera essas evidências científicas? Né? Por quê? Porque para a gente avaliar os dados, a gente precisa avaliar sem nenhum preconceito, né? E dificilmente aqui na Terra a gente vai achar pessoas que verdadeiramente não tenham preconceitos, né? A gente avalia absolutamente tudo da nossa vida de acordo com a nossa vivência, né? Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Bom, aliança da ciência e da religião. Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes, enquanto a ciência e a filosofia operam um trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. Isso está lá em Emmanuel, no Consolador, né? E lá nesse livro também, Emmanuel fala para nós que a ciência e a religião é como se fossem duas asas que a gente precisa ter para a gente conseguir evoluir e chegar numa evolução maior, né? Para a gente ascender, a gente precisa de duas asas. Uma é a religião e a outra
é o conhecimento, a ciência. Cada uma, se a gente for olhar por pontos de vistas exclusivos, fica parecendo que uma não combina com a outra, né? Mas, na verdade, todas duas são conotações que vêm de Deus. Todas duas estão falando a mesma coisa. Um tentando explicar as leis de Deus através da matéria, né? E a outra através do amor, através da própria religião mesmo, né? Quem que veio primeiro? A ciência veio primeiro. E por que ela veio? Porque a gente precisa conhecer as coisas, né? A gente precisa comprovar as coisas. E depois veio o Espiritismo, né? Para poder nos explicar sobre o mundo espiritual, nos explicar aquilo que a ciência ainda não conseguiu explicar, né? Bom, reencarnação, segunda palavra do alfabeto divino. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Então, é muito importante essa questão da reencarnação como uma oportunidade. Então, a reencarnação, ela não é para que a gente seja conduzido a um suplício, né? É claro que nós estamos num mundo de provas e expiações, então a gente espera algum grau de sofrimento durante a nossa encarnação, né? Mas isso, nós não reencarnamos para o sofrimento, na verdade, nós reencarnamos para autoconhecimento, né? E muitas vezes passa por sofrimento. O que a ciência acha, né, da reencarnação propriamente dita, né? Apesar de um conceito muito materialista, né, em relação à ciência, a gente vem percebendo um movimento crescente dos estudiosos se voltando para o pensamento espiritualista. Então, vários cientistas em diversas universidades do mundo já estudaram e estão estudando se é possível que a reencarnação realmente aconteça, né? Então, agora nós vamos passear um pouquinho sobre esses estudos, contar um pouquinho sobre esses estudiosos também. O Dr. Banerjee, que foi um indiano, foi um dos pioneiros a estudar. Como é que ele fazia? Lá no Oriente era mais fácil, porque eles já tinham a reencarnação como uma possibilidade, eles já acreditam nisso há muito tempo. Então, as manifestações que acontecem principalmente em crianças que se lembram das vidas anteriores, elas eram mais aceitas nesses locais. Não é que não acontece no Ocidente, mas aqui no Ocidente, como a nossa cultura é uma cultura menos voltada para isso, isso era abafado, era visto como uma coisa de criança, não era levado a sério. E acaba que essas memórias, elas tendem a finalizar mais ou menos entre o 7º, 8º ano, que é quando a gente sabe que é quando o espírito realmente ele termina, né, a sua encarnação, vamos falar assim. E aí o Dr. Banerjee, lá na Índia, ele começou a estudar essas crianças que manifestavam essas memórias, né? Mais ou menos por 25 anos, ele pesquisou. E ele escreveu um livro que chama Vida Pretérita e Futura, onde ele relata mais de 1.100 casos estudados, não só na Índia, mas no mundo inteiro, né? E o Dr. Banerjee tem um relato interessante sobre ele, porque ele esteve aqui no Brasil e ele encontrou com Chico aqui no Brasil. E esse encontro, ele foi até testemunhado pelo Dr. Hernani Guimarães, que foi um expoente da doutrina espírita, né? Escreveu vários livros, traduziu várias obras, inclusive foi um estudioso grande desse processo da reencarnação também. E Banerjee, quando encontrou com Chico,
ele, numa conversa, né, ele perguntou para o Chico se o Chico já tinha visitado a Índia antes, se conhecia lá e tudo, né? E Chico falou para ele que em corpo físico ele não tinha ido não, mas que Emmanuel já tinha levado ele lá. E como Emmanuel já tinha levado ele lá, ele descreveu a cidade natal de Banerjee, né, que era Jaipur, e a capital da Índia, que era Nova Delhi, assim, com detalhes, né? E, além disso, Chico falou para ele que Emmanuel tinha levado ele uma vez para participar de uma reunião dos Mahatmas, e descreveu para Banerjee como é que acontecia aquela reunião, né? Com o encontro com aqueles mesmos espíritos perante as leis divinas, como é que era a questão da condução do povo hindu, explicou muitas coisas para ele. E aí, no final da conversa, Banerjee, aqui o doutor Hernani, né, relata que ele estava com os olhos rasos de lágrimas, ele se levanta da cadeira e ele vem, se aproxima de Chico e pede a permissão para lhe beijar as mãos diante ali das pessoas. E fala para Chico que só pode participar de uma reunião de Mahatma quem foi Mahatma também, quem for um Mahatma também. Então, que ele estava diante de um homem, de uma grande alma e de um ser iluminado. Então, provavelmente em alguma das suas encarnações, Chico também foi um Mahatma, né? O Dr. Banerjee acreditava, né, em reencarnação. Um segundo pesquisador, né, muito famoso também, talvez até o mais conhecido, é o Dr. Ian Stevenson. Ele é americano, foi americano, né? Ele já está desencarnado, estudou muitas décadas sobre as experiências de crianças em várias partes do mundo também. Um dos seus livros chama 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Depois que ele passou a estudar isso, ele se interessou muito pelos sinais de nascimento e as malformações congênitas. Por que ele quis estudar isso? Porque são coisas mais objetivas, são mais contundentes, né, para você conseguir associar uma encarnação com outra, né, e tudo. Então, ele percebeu que, normalmente, as pessoas, as crianças, né, que se lembravam de outras vidas, nessa vida anterior, geralmente, a criança tinha desencarnado muito cedo e de uma forma muito violenta, né, porque é muito comum como se fossem essas coincidências, né, entre essas pessoas que foram estudadas. E aí, o que acontece? Quando o desencarne acontece de forma muito violenta e muito rápida, parece que ao reencarnar, algum mecanismo de bloqueio da memória, que a maior parte de nós tem, porque a gente encarna e não lembra do que aconteceu, esse bloqueio dessa memória, de alguma forma, ele falha nessas pessoas que tiveram esses desencarnes muito violentos. E ele estudava essas crianças, ele pesquisava as marcas no corpinho delas. Aí, como essas pessoas, nessas vidas anteriores, eles tinham falecido de forma muito violenta, ele ia pesquisar e geralmente esses corpos tinham sido necropsiados e tinham laudos. Então, ele realmente confirmava que aquela criança estava falando a verdade, porque ele ia ali, conferia o nome, a família, a forma também como ele faleceu, que correspondia geralmente com aquela marca que ela trazia na vida atual. No Brasil, a gente tem muitas pessoas, né? O doutor Hernani Guimarães, como eu já falei, o doutor João Alberto Fiorini, que pesquisou sobre as impressões digitais, tentando associar as impressões digitais das crianças com as pessoas às quais elas se referiam como encarnações anteriores, né? Mas a gente não tem nada conclusivo sobre isso ainda. E mais recentemente foi lançado um livro que chama Science of Reincarnation, que é do Dr. James Matlock, lá nos Estados Unidos. E esse médico, ele estudou, e esse livro tem 900 referências bibliográficas diferentes.
E esse livro integra uma pesquisa enorme em psicologia, psiquiatria, antropologia, em história, em parapsicologia. E aqui no Brasil, o doutor Alexandre Moreira de Almeida, que é um psiquiatra da Faculdade de Juiz de Fora, fez uma resenha desse livro, agora em janeiro de 2021, então é até bem recente, aonde ele fala que esse é o melhor livro, assim, é o que a ciência produziu de melhor até o momento sobre esse tema, que é o tema da reencarnação, né? Esse livro, ele propõe que a crença da reencarnação, ela teria se originado principalmente nesses relatos das pessoas que alegaram memórias de vidas passadas, mas além das memórias, também os padrões de comportamento, por exemplo, fobias ou habilidades, e as marcas também de nascença, que são compatíveis com uma vida passada alegada por essas crianças, né? Um exemplo de habilidade seriam, por exemplo, as crianças prodígio, né? Por que tem crianças que têm grandes habilidades, né? Uma das causas seria essa, porque elas aprenderam isso em vidas passadas, né? Então, na conclusão do livro, ele fala que não tem razões para rejeitar a ideia da reencarnação, né? Então, que conclui, ele acredita mesmo na reencarnação, assim, é um livro que tem uma bibliografia muito grande, então ele serve muito para pesquisas futuras, né? Uma outra questão que pode contribuir também para uma evidência da reencarnação são as experiências de quase morte, né? Onde a consciência ela continua existindo sem o corpo biológico, né? Então, se a consciência continua existindo sem o corpo biológico estar funcionando, então essa consciência ela vai para onde, né? Ela veio de onde? Então, isso também é um indício, né? E outra coisa, se a reencarnação é um fenômeno biológico, existe toda uma fisiologia da reencarnação, né? E esse é um outro assunto que está sendo estudado, né? Está começando agora, mas que tem muitas coisas interessantes, mas é um assunto bem grande, é um tema para outra aula, né? Bom, as investigações científicas. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Bom, então, muitas descobertas científicas, elas têm acontecido nos últimos séculos, né? Principalmente do século XIX para cá. E a gente não pode negar que a nossa vida foi muito facilitada por todas essas descobertas. Só que a gente precisa entender, como Áureo disse no livro Universo e Vida, que o conhecimento puro e simples, sem o compromisso com os propósitos de Deus, ele não tem bom proveito, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Vários livros espíritas anteciparam muitos avanços tecnológicos já nas suas páginas, né? A gente tem, por exemplo, o mais comum, mais amplo, é a obra de André Luiz, né? E também Áureo, né? Que nos fala muitas coisas. André Luiz descreve uma série de mecanismos fisiológicos que agora estão sendo confirmados pela ciência moderna. Por exemplo, o funcionamento da glândula pineal, né, que ele já falava, e agora muitos estudiosos consideram a glândula pineal como a glândula da mediunidade, né, inclusive com essa questão de receptores magnéticos e tudo. Ele fala também, André Luiz, dos avanços genéticos, né, que agora se confirmam com essa questão da terapia genética, com as modificações em embriões, com as fertilizações in vitro, né. Outros avanços que a gente tem são a inseminação artificial, né, fertilização in vitro,
que isso também traz o problema com relação ao congelamento de embriões, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o aconselhamento genético e a terapia com as células-tronco, né? Alguns avanços da ciência à luz da doutrina espírita. Células-tronco, que são? Elas são comparáveis a tijolos, assim como numa construção são empregados desde o alicerce até o topo, da mesma forma a natureza as utiliza para a construção de um organismo. Que são células-tronco embrionárias e adultas? Bom, segundo as informações da Associação Médico Espírita do Brasil, essas informações são de 2017, a gente tem células-tronco embrionárias, que são aquelas que são produzidas por células de embriões. Geralmente, embriões ali no 5º, 6º dia são consideradas células embrionárias. E células-tronco adultas são todas as células presentes nos nossos tecidos, mas principalmente na nossa medula óssea e no sangue do cordão umbilical. Mesmo que seja um nenenzinho, aquele cordão umbilical, as células-tronco que estão ali, elas são consideradas células-tronco adultas. Então, até o momento, muitos resultados positivos estão sendo alcançados com pesquisas de célula-tronco adultas. E essas células, como elas são retiradas do próprio paciente, geralmente, na maioria das vezes, elas não têm problema de rejeição do organismo. Já as células-tronco embrionárias, para a gente conseguir usar isso em pesquisa, é necessário a destruição de vários embriões, né, para poder conseguir uma amostra considerável. Então, a gente precisa prestar muita atenção, levar isso em consideração, né, porque o que a gente sabe? Ah, mas é feito em laboratório, né, então é feito em laboratório, será que tem espírito encarnado ali, né? E a gente precisa lembrar que essa ligação fluídica entre a mãe e o espírito reencarnante, ela acontece mesmo antes da fecundação, né? A gente tem esse exemplo no livro Missionários da Luz, da reencarnação de Segismundo, que é levado para conhecer o pai, conhecer a mãe, né? Agora, se a gente unir no laboratório um ovócito, né, que é a célula feminina, com o espermatozoide, que é a célula masculina, pelas técnicas que a gente já tem disponíveis, a gente consegue o desenvolvimento do embrião, mas a gente não tem certeza se ali tem espírito encarnado ou não, porque a gente não sabe se aquele embrião vai ser viável ou não. Da mesma forma como acontece a gestação e às vezes a gente tem um abortamento espontâneo, e a gente não sabe se naquele abortamento espontâneo tinha ou não um espírito encarnado, né? Bom, o problema dos embriões congelados, como que é isso, né? A manutenção desses embriões congelados, ela acontece para que eles possam ser utilizados futuramente, inclusive como fonte de célula-tronco. Podem ser utilizados também como doações de embriões, por exemplo, para casais estéreis, né? Então, o casal tem a capacidade de gerar, a mulher tem a capacidade de gerar ali no útero, mas ela não tem a capacidade de produzir a célula. Então, casais podem doar como se fosse uma adoção de criança mesmo, né? Outra possibilidade seria a doação para pesquisa científica, e infelizmente aqui no Brasil existe uma permissão para descarte dos embriões depois de 3 anos de congelamento. E aí, diante disso, a gente tem várias perguntas, né, que a gente quer colocar aqui, e que foram retiradas de uma aula do Dr. Décio Andoli, que fala muito sobre esse assunto, né, e ele é muito ativo na Associação Médico Espírita do Brasil. Bom, todo embrião com mais de 3 anos congelados, ele é inviável? A gente tem vários exemplos de crianças que nasceram com mais tempo de congelamento, por exemplo, 8 anos de congelamento, 11 anos de congelamento, 15 anos de congelamento. Então, não é verdade, né, que a partir de 3 anos o embrião não é viável. Todo embrião congelado tem espírito encarnado? O que a gente vê é que 40%
é o índice de sucesso da fertilização. Então, pelo menos nessa porcentagem de 40%, existe um espírito encarnado ali no laboratório, né? Foi perguntado para o Chico, no programa Pinga Fogo, se seria possível um espírito encarnar no laboratório ali na fertilização, porque estava começando bebê de probeta naquela época e tudo. E ele falou que sim, e que, na verdade, era até mais fácil encarnar no laboratório, porque no laboratório não tem influência do perispírito da mãe, que às vezes a mãe não está muito afim de ter o filho, ela repele o filho, né? E a gente sabe, através também da obra de André Luiz, que muitas vezes essa dificuldade em aceitar o espírito reencarnante, a gente produz muitas substâncias que fazem com que ele não consiga mesmo reencarnar, né? Assim, a gente tem ali no laboratório condições que são muito parecidas com as condições biológicas, então encarna sim, tá? Os espíritos ficam congelados também, então quer dizer, tá ali congelado 10 anos, 11 anos, o espírito fica congelado ali junto com o embrião? Não, né? Ou eles podem ficar miniaturizados, ou então eles ficam trabalhando conforme o seu estado evolutivo. Não necessariamente eles ficam ali ligados ao embriãozinho o tempo todo, né? Agora, estar encarnado em um embrião congelado é um castigo, né? É uma outra reflexão também. Ninguém sabe, né? E aqui a gente solicita que nós tenhamos muito cuidado nessa questão de julgamento, não só em relação a esse caso dos embriões congelados, mas todas as outras provas que muitas vezes a gente assiste a algum dos nossos conhecidos, nossos irmãos passando, e a gente às vezes fica querendo adivinhar, ou achando, ele deve ter sido muito ruim, porque essa prova é péssima, porque ele está passando por isso. E muitas vezes, na verdade, é até uma bênção, né? E não um castigo, porque a gente tem que lembrar que a gente faz também o nosso plano encarnatório, né? E muitas vezes a gente deve olhar para aquela pessoa que está passando por uma coisa tão difícil e lembrar que ela tem muita força, e que talvez a gente não tenha tanta força, assim, para passar pelo que ela está passando, né? Então, às vezes, ela é até muito melhor do que a gente mesmo, né? Bom, e diante de tudo isso, o que a gente conclui é que os embriões congelados, eles não devem ser descartados, né? Barriga de aluguel. Fundamental as chamadas mães de aluguel considerar que entre mãe e filho na gestação há simbiose fluídica, interligando os dois espíritos envolvidos no processo. Que as mulheres dispostas a essa atividade reflitam bem nesses ensinamentos, entendendo que a maternidade, dentro de uma união de amor ou de fraternidade, é sublime, enquanto que o aluguel do útero não passe de um acordo comercial, de início equivocado, pois não há lei do inquilinato na natureza. Bom, esse livro, Genética e Espiritismo, ele foi escrito em 1995, então há já bastante tempo, né? Então, eu quis trazer um pouquinho para nós, para a gente refletir como é que é a legislação brasileira em relação a essa questão da barriga de aluguel, né? Aqui no Brasil, ele não pode ter um caráter comercial, então eu não posso alugar a minha barriga para ninguém, entendeu? Por isso que o termo barriga de aluguel, ele não é mais indicado para uso. Quem regulamenta esse tratamento é o Conselho Federal de Medicina, que tem uma resolução de 2017 que veio substituir uma outra norma. Então, nessa nova resolução, a gente chama de gestação de substituição ou cessão temporária do útero, e ela só é permitida em alguns casos. Então, por exemplo, mulheres que tenham problemas médicos que contraindiquem a gestação por risco de vida, por exemplo, em casos de união homoafetiva que queiram ter filhos, ou então em pessoas solteiras que queiram ter filhos, né? Isso é o que é permitido pela lei, tá? A mulher que for ceder o útero, né, ela tem que ser pertencente à família, de algum dos parceiros, em pelo menos um parentesco consanguíneo, em pelo menos até 4º grau.
Então, por exemplo, mãe e filha são de primeiro grau, avó e irmã de segundo, a tia, sobrinha de terceiro, prima de quarto. Então, assim, tem que ser alguém da família que vá ceder o útero, né? Os casos diferentes, eles têm que ser avaliados pelo Conselho Regional de Medicina do Estado, onde está acontecendo a problemática, né? Então, é proibida a cessão temporária do útero, antiga barriga de aluguel, né? De maneira comercial ou lucrativa, né? Então, só pode acontecer de forma solidária para ajudar um casal que queira engravidar. DNA e reencarnação. O DNA traça o roteiro turístico a cada viagem evolutiva e automaticamente vai marcando as paradas nos portos das dores e as festas nas cidades das alegrias. Bom, o DNA, ele é o que vai nos ajudar no nosso processo evolutivo, porque ele vai produzir um corpo compatível com as provas que a gente precisa passar, né? Então, existe uma afinidade daquele óvulo e daquele espermatozoide específicos. Então, assim, não é o espermatozoide ao acaso que chega, não, sabe? Ele tem o que a gente chama de quimiotaxia. O óvulo, ele produz uma substância que atrai aquele espermatozoide específico. E quem é que faz tudo isso? O espírito reencarnante, através do seu perispírito, né? Então, as energias magnéticas ali, as forças magnéticas de atração, de sintonia, associadas com essa química que os gametas produzem, é que vão fazer com que você encarne realmente com aqueles genes que são necessários para a sua evolução, para a sua prova, para a sua expiação, né? E aí a gente sabe também que ao longo da vida, os genes, eles podem ser ativados ou desativados de acordo com várias coisas, né? Quais são essas coisas? A influência ambiental, a influência das emoções, a influência dos sentimentos, as condições socioeconômicas. Então, a gente tem um protótipo, um modelo inicial, mas que vai mudando ao longo do tempo. Isso combina com o nosso livre-arbítrio, né? E as coisas não são ao acaso, porque o acaso não existe. Então, você vê a sabedoria de Deus, né? Como que a gente se encanta com tudo isso, né? Para tudo a nosso favor, assim, a favor da nossa evolução, né? Muito bem. A nova era. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Então, a mensagem de Fenelon, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente deve cuidar, né? Cuidar, porque aqui é um convite para que a gente evolua. Nós já estamos na última hora mesmo, né? Nós estamos vendo que o mundo está sofrendo muitas modificações, então a gente precisa sintonizar com tudo isso, né? E aproveitar todo esse conhecimento que a doutrina espírita traz para nós, né? Para que a gente possa modificar o nosso interior e ajudar as pessoas que estão à nossa volta também. Aqui nós temos mais livros sobre o assunto, o livro Jesus, O Mundo Espiritual, Deixai Vir as Minhas Criancinhas, né? Que é a evangelização, e a adolescência, né? Então, a literatura espírita tem livro para todo mundo, né? O último slide é uma mensagem, né, em Mateus: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas vim cumpri-lo, né? Então, mais uma vez, nós somos convidados a cumprir a lei. Qual a lei? A lei de Deus, né? A lei da natureza.
Então, que a gente possa utilizar da ciência como uma asa e das leis da natureza, o espiritismo, né, como a outra asa, para que a gente possa conseguir subir, né, para a nossa evolução e que, se Deus quiser, a gente consiga levar muitas pessoas também. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz
Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.